Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais exercícios de saneamento básico. Então, se você vai fazer alguma prova que caia esse conteúdo, seja a DASA, DPDF ou um concurso de prefeitura, assista minha aula que eu tenho certeza que você vai aprender. Então, vamos lá. Nós temos que na sequência de uma estação de tratamento de esgoto, nós vamos ter uma lagoa anaeróbica. E o que é uma lagoa anaeróbica? É o seguinte, aeróbica quer dizer algo que utiliza oxigênio. Quando a gente coloca esse prefixo AN na frente, significa que é uma lagoa onde não vai utilizar oxigênio, onde você não vai ter uma grande presença de oxigênio dissolvido, tudo bem? Então, continuando. Essa lagoa, ela recebe uma vazão de 460 metros cúbicos dias, com a concentração de DBO de 250 miligramas litros. Sabendo-se que a lagoa anaeróbica possui uma taxa de aplicação volumétrica, de 0,2 kg de DBO por metro cúbico dia e uma altura de 5 metros, a área superficial dessa lagoa é. Então, vamos pensar aqui. O que está acontecendo nesse exercício, gente? Você tem aqui uma lagoa anaeróbica. Pronto. Nessa lagoa anaeróbica está chegando uma vazão de esgoto que foi dada na questão. E ele também falou na questão o DBO dessa lagoa. Mas, Launelli, o que é DBO? DBO é o seguinte. DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Tá, já sei, isso já sabia, mas eu não entendi nada. O que significa essa sigla na prática? Significa o seguinte. Vamos imaginar que aqui, nessa lagoa, vamos dar um zoom nela, na nossa lagoinha. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma lagoa. Vou explicar rapidão que aí vocês entendem, tá? E aqui nessa lagoa a gente tem uns peixinhos, umas águas, algumas coisas assim. Se eu começo nessa lagoa a jogar uma grande quantidade de esgoto, o que vai acontecer? Para esse esgoto, para a matéria orgânica presente nesse esgoto ser consumida, eu vou ter que utilizar oxigênio. Então, eu vou ter que utilizar oxigênio para degradar essa matéria orgânica dissolvida. O que acontece é, se eu jogo muito esgoto aqui nessa lagoa e eu tenho um DBO muito grande, que o DBO é a quantidade de oxigênio que eu vou utilizar para ter que degradar toda a matéria orgânica dissolvida, o que vai acontecer? Você vai utilizar todo o oxigênio da lagoa aqui para tentar eliminar a matéria orgânica, degradar a matéria orgânica, e você vai ficar sem oxigênio dissolvido. Ficando sem oxigênio dissolvido, vai acontecer a morte da biota local, dos peixes, enfim. Então, por isso que não é interessante. Então, o DBO, ele é legal pra gente na questão do tratamento de esgoto, por quê? Porque ele te dá uma noção do quão poluído é aquela água que você está analisando, tudo bem? Porque você vai descobrir quanto de oxigênio você necessitaria para degradar toda aquela matéria orgânica, ok? E ele falou a taxa. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos calcular o total de DBO do esgoto. Lembrando sempre, galera, que o ideal é que vocês sempre tentem fazer essas continhas sem utilizar calculadora, já que na hora de uma prova de concurso público, vocês não terão calculadora para utilizar, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa resolução propriamente dita agora. Aí você deve estar se perguntando quando você chega numa prova dessa, olha, eu tenho uma vazão, eu tenho DBO e eu tenho a taxa, mas eu não sei que fórmula que eu vou utilizar. Olha, numa questão como essa, você não precisa saber que fórmula você vai utilizar. Por quê? Basta a gente analisar as unidades. Eu vou ensinar para vocês nessa aula que analisando as unidades, você consegue achar a área, que é o que ele está perguntando, sem precisar de fórmula alguma, tudo bem? Aqui nessa parte de cima, eu já resolvi antes, mas eu vou fazer aqui embaixo mais detalhado, que assim vocês vão conseguir acompanhar o passo a passo, tudo bem? Vamos lá.
quero? Vamos pensar o seguinte, quando a gente está querendo encontrar a área, vamos pensar aqui nessa palavra taxa. O que é uma taxa? Uma taxa é sempre a variação de algo, seja lá o que for, em relação ao tempo. Tudo bem? E nesse caso aqui, o que é essa variação de algo em relação ao tempo? É a relação do DBO por metro cúbico que está variando em relação a uma variável de tempo, que é o dia. Tudo bem? Então, pensa bem, aqui na taxa eu tenho aqui o quê? Um metro cúbico. Tendo metro cúbico, pessoal, o que a gente pode fazer? Metro cúbico te lembra alguma coisa? Te lembra a área, né? Então, com essa informação aqui do metro cúbico, a gente vai conseguir encontrar essa área. Então, vamos começar, então. Vamos fazer aqui. Eu quero encontrar a área de minha lagoa. A primeira coisa que eu vou pensar é qual a quantidade de DBO que está chegando nessa lagoa? 250 miligramas. 250 miligramas litro. Perfeito. Olhando as unidades aqui, eu já sei que, muito provavelmente, a grande sacada para que eu consiga encontrar a área vai ser essa formulazinha aqui da taxa. E olhando aqui essa coisa da taxa, o que a gente percebe? A gente percebe que isso aqui tem quilogramas, né? Então, bora transformar esse miligramas aqui para quilogramas de uma vez? Bora lá. Ah, Launelli, mas eu não sei transformar gramas para quilogramas. Olha, essas coisinhas a gente tem que decorar. Vocês vão ter que decorar o seguinte: 1000 miligramas é a mesma coisa que 1 quilograma. Tá. Agora, eu vou utilizar isso aqui. Vamos aqui. Se eu multiplicasse isso aqui por 1, ia fazer alguma diferença? Claro que não. Tá. Então, basicamente, o que eu vou fazer seria como se eu estivesse multiplicando isso por 1. Por quê? Como isso é igual a isso, eu vou colocar 1000 miligramas, que é igual a 1 quilograma. Como as duas coisas é igual, 1 quilograma dividido por 1000 miligramas é como se eu tivesse multiplicado isso aqui por 1. Tudo bem? E por que eu fiz isso? Para que a gente conseguisse cortar miligrama com miligrama. Então, agora, basicamente, eu tenho a unidade quilograma por litro, tá? Vamos olhar nossa taxa aqui de novo. Essa formulazinha aqui da taxa vai nos dar as dicas que a gente precisa para saber o que fazer. Olha aqui, eu sei que eu vou utilizar essa taxa para encontrar a área. E olha o que tem aqui nessa taxa. Metro cúbico. E no nosso DBO tá o quê? Em litro. Então, bora transformar litro para metro cúbico? Vamos. Como é que a gente faz isso? Vamos aprender agora. Nós temos que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Pronto. Então, vamos pensar. Eu tô querendo fazer o quê? Eu quero cortar litro. Eu quero que não tenha mais litro. Eu quero transformar esse litro em metro cúbico. Esse litro está na parte de baixo ou de cima da nossa divisão? Está na parte de baixo. Então, agora eu vou escrever aqui na parte de cima 1 metro cúbico, tudo bem? Então, eu posso finalmente cortar litro com litro. Perfeito? Perfeito. Então, olha aqui, a gente está com 1 quilograma e 1 metro cúbico. Vamos continuar. Vamos pensar o seguinte agora. Eu tenho essa vazão e eu sei que a minha vazão é de quanto? 460 metros cúbicos dia. Então, pensa, se eu tenho a vazão e eu tenho a quantidade de DBO por litro, eu vou conseguir encontrar a quantidade de DBO que tem ali dissolvida, não vou? Vou. Então, bora lá. Vamos pensar o seguinte. A minha vazão é a unidade dela. Vamos escrever aqui. É 400 metros cúbicos dia. Pronto. Então, vamos. Quando eu fiz isso de cortar aqui, corta ali, o metro cúbico, ele acabou ficando onde? Ele tá aqui na parte de baixo da nossa divisão.
Então, o metro cúbico aqui agora vai ter que ficar onde? Na parte de cima, para que a gente possa cortar um com o outro. Então, vamos lá. Então, vai ficar 400 metros cúbicos dia. Fazendo isso, o que que eu posso cortar? Eu posso cortar, eu posso cortar e não apagar, né? Metro cúbico com metro cúbico. Vou até mudar aqui a cor, que aí vocês vão poder ir acompanhando o que que eu tô cortando com o que que eu tô cortando. E essa aqui, eu também vou mudar a cor pra ficar mais claro. Pronto. Então, vamos pensar que unidade que a gente tem. Agora, a gente tá com a unidade aqui, quilogramas por dia. A gente quer encontrar a área. Vamos lá. Olha a nossa taxa aqui. Nossa taxa é 0,2 quilogramas de DBO, metro cúbico dia. Então, vamos escrever aqui. É 0,2 quilogramas de DBO, metro cúbico dia. Então, vamos, olha. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. Eu tenho o quê? Dia tá aqui embaixo da equação. Já aqui, dia também tá aqui embaixo da equação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter isso aqui. Eu vou colocar ele, vou multiplicar por ele invertido. Vamos fazer isso. Vai ficar 0,2 quilogramas. E aqui vai estar dividido por 1 metro cúbico dia. Bora ver o que a gente pode cortar? Olha, finalmente, nós vamos poder cortar quilograma com quilograma. Vamos ver o que mais que a gente pode cortar. Nós podemos cortar, vamos colocar uma cor diferente, dia com dia. E sobrou apenas o que aqui no final? Metro cúbico. Aí você deve estar pensando, mas Leonélia, a gente tá com um probleminha aqui. Que probleminha é esse? Você encontrou metro cúbico. Metro cúbico não é unidade de área. Metro cúbico é unidade de quê, gente? De volume. Mas vamos ver o seguinte. Eu queria encontrar a área, né? Só que, na verdade, nessa continha aqui, eu encontrei quem? Um volume, metro cúbico. Como é que eu vou fazer para transformar esse volume aqui, um metro cúbico, em área? Bora pensar? Olha, minha lagoa tá aqui. E essa lagoa é como se fosse um trapézio, né? Um trapézio, um prisma, desculpa, um prisma. Qual que é o volume de um prisma? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, eu sei que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, eu tenho o volume. Eu vou ter que dividir isso aqui por quem? Por altura. E vou encontrar quem? A área da base, que é a área da lagoa que a gente tá querendo encontrar. Que é essa área aqui, ó. Opa! Que é essa área aqui. Tá bom? Então, basta agora, finalmente, eu dividir isso aqui tudo por altura, pela profundidade da minha lagoa. Então, a profundidade da nossa lagoa é de quanto? A profundidade da nossa lagoa é de 5 metros. Então, eu vou cortar. Vamos pegar uma cor diferente? Isso com isso, e vai sobrar 1 metro quadrado. Tudo bem? Então, aqui você conseguiu resolver tudo. É claro que na hora da prova você ia fazer isso um pouco mais rápido. Você conseguiu resolver tudo sem utilizar nenhuma fórmula. Só utilizando essa parte de conversão de unidade. Tudo bem? Quando você for fazer essa continha, eu não vou fazer aqui com vocês, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Vocês iriam encontrar que a área dessa lagoa é quanto? 115. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz agora. Vocês iam encontrar que a área dessa lagoa é 115 metros quadrados, ou seja, letra A, tá bom? Então, era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação a isso, eu sei que é uma coisa um pouco mais difícil, pra quem nunca viu, podem deixar nos comentários que se eu tiver tempo eu dou uma olhada, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.